E quando ele está vindo para Jerusalém, o texto diz no versículo 1 que eles chegaram a Betfagé. Ora, o que é Betfagé? Betfagé, o nome significa casa dos figos primários. Mas o nome parece não ser tão importante. Talvez o que ela era é mais importante para a gente entender. O texto diz para nós no versículo 2 que era uma aldeia, ide à aldeia lá em Betfagé. E essa palavra que é usada, cone, no grego, ela normalmente significa um vilarejo, ou significa um subúrbio. Portanto, era uma região próxima a Jerusalém, mas que não ficava em Jerusalém. A distância dela para Jerusalém era cerca de 2.000 côvados, ou seja, mais ou menos 1 quilômetro de distância, que era o que era permitido se caminhar no dia de sábado. E aí o que é que a gente encontra na cidade ou no vilarejo de Betfagé? Nós encontramos uma população sacerdotal. Os sacerdotes que tinham suas obrigações no templo, e especialmente no sábado, eles tinham muitos afazeres. Esses sacerdotes, o que é que eles faziam? Eles tinham, na hora de dormir, eles tinham que fazer uma caminhada de no máximo 1 quilômetro. Então eles iam para aquela aldeia, chamada Betfagé, e ali eles pernoitavam, eles dormiam. Então era um subúrbio de Jerusalém, e a população de Betfagé era a população dos sacerdotes. Portanto, provavelmente esse jumentinho era o jumentinho de algum sacerdote, junto, claro, com a mãe do jumentinho. A localização, como falei, ela ficava mais ou menos 1 quilômetro de Jerusalém. Ela estava entre Betânia e Jerusalém, era esse o caminho. Ficava numa ladeira sul-oriental do pequeno Monte das Oliveiras e constituía a passagem obrigatória dos que vinham lá de Jericó. Esse era o caminho obrigatório. Interessante que para passar para Jerusalém, ele precisava passar por uma ponte sobre um córrego chamado Cedron. Esse é um nome muito importante na história bíblica, esse córrego de Cedron, por causa das profecias. Esse caminho ia até a porta, que na época de Neemias era chamada Porta dos Cavalos, mas na época de Jesus era chamada Porta Dourada. Antes da ponte, um pouco mais à direita, você vai encontrar o horto do Getsêmani, justamente o lugar onde Jesus faz as orações antes de ser crucificado. Veja que então o tempo das aclamações que o texto fala aqui, que o povo ficava cantando tal, entre Betfagé e Jerusalém é de mais ou menos 15, no máximo 20 minutos. Esse foi o tempo em que durou esse percurso.